Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler, com muita alegria começamos 2018, vamos falar de muitos bons livros, excelentes autoras, entrevistas com escritoras brasileiras maravilhosas. Eu vou falar hoje sobre o livro Outros Cantos, livro premiadíssimo em 2017, foi lançado em 2016, levou o Prêmio São Paulo de Literatura, levou também o Jabuti. Maria Valéria Rezende arrasou ano passado, Mulherio das Letras também em João Pessoa. Onde ela brilhou, né, como uma das fundadoras do movimento. Então, começar 2018 com a entrevista com a Maria Valéria, para mim e para a Carol, é muito importante. Assim, a gente fez questão de abrir o ano com a entrevista com essa escritora e vamos lá falar do livro, porque da Maria Valéria fala ela que é muito mais interessante. Outros Cantos é um livro que eu acho bem interessante para quem nunca leu a Maria Valéria, começar por ele. É um livro que já coloca o leitor de chofre na literatura, no universo literário da Maria Valéria. O livro é um livro que me impactou muito pela importância da construção de um lugar dentro de uma narrativa. E construção de um lugar, eu não estou dizendo só de um lugar físico, uma cidade, que é o que acontece em Outros Cantos, mas também um lugar como a memória. Eu acho incrível o que a Maria, que é a protagonista, a narradora dessa história, faz ao se lembrar do que ela viveu na cidade para onde ela está indo. Então, para contar um pouquinho o começo da história, a Maria, que é a narradora e protagonista da história, ela está dentro de um ônibus indo para uma cidade onde ela viveu muitos anos atrás, porque ela foi designada a ser educadora popular nessa minúscula cidade chamada Olhos d'Água. Durante o trajeto, a Maria vai se lembrando, ela está voltando para esse lugar e ela começa então a se recordar de anos atrás, quando ela viveu em Olhos d'Água. A história é muito simples, né? Mas o que me impacta é esse lugar, né? Essa cidade, esse Brasil tão profundo que me parece, ao mesmo tempo, tão longe, tão distante e tão perto, né? Porque a gente sabe que é o nosso país, né? Que essas histórias, esses lugares, eles existem dentro desse país. E a literatura é uma maneira de fazer com que esses lugares estejam mais presentes, né? Eu acho um livro excelente para começar 2018 nesse bonde do Bom de Ler. Olha, eu li uma vez, eu acho que foi o Borges que disse isso, que o escritor não tem que ter estilo. Pode ser que não tenha sido o Borges, tenha sido outro, mas o escritor não tem que ter estilo, quem tem estilo é o personagem. E eu acho que é isso. Agora tem algumas características, eu acho, que vem da minha história de eu começar a publicar ficção aos 60 anos e ter sido até os 60 anos, desde os 12 anos, educadora popular. Então, uma das coisas é a minha ambição de escrever livros que os meus personagens possam ler. Me perguntam muitas vezes, para quem você escreve? Quem é o leitor que você imagina? O leitor que eu imagino são meus personagens. Nossa. Como eu vivi desde os meus 25 anos, no máximo, sempre ou na periferia das cidades ou no campo, o que eu vi do mundo. E depois andei muito pelo mundão aí, só não fui na Antártida porque os pinguins não me chamaram. E não tem muito o que fazer lá de educação popular, né? Isso é uma coisa que eu estou dizendo a posteriori, porque me perguntam isso, eu começo a pensar sobre o que eu escrevo e por que eu escrevo. Na verdade, eu escrevo, é uma espécie, eu me sinto comprometida com meus personagens, porque meus personagens representam gente real. Não é documentário, eu não pego e descrevo, não é reportagem que eu estou fazendo. Eu invento meus personagens, mas eu os invento segundo a minha experiência de viver com o povo, meter o nariz e espiar e ter que aprender
Porque cada mudança que eu fiz, eu tive que aprender de novo a comer, a falar, o significado dos gestos, sabe? E uma porção de coisas que ninguém conta, ninguém te explica, são os segredos de polichinelo. Porque são coisas tão naturais, tão entranhadas na cultura daquele povo que nem lhes passa pela cabeça que outra pessoa não saiba. Aliás, uma das minhas irmãs, que é mais idosa do que eu e que também andou muito pelo mundo, porque ela foi do Conselho Geral da Congregação, então ela andou por toda a parte. E um dia ela me disse, sabe de uma coisa que eu descobri? Que os muito ricos e os muito pobres são iguais em todo lugar. E é verdade, eu também constatei isso. Porque os muito ricos vivem pelo padrão globalizado dos ricos, né? E os muito pobres também são muito parecidos. Por quê? Porque vivem em função das necessidades humanas fundamentais. Então, é verdade. Só que os muito ricos têm uma hipervisibilidade. E os muito pobres, ou os pobres, e pobre aqui tem um sentido amplo, quer dizer, aquele que está excluído, não é necessariamente material que estou falando, né? São invisíveis. Aí já teve alguém que me disse que eu sou a escritora dos invisíveis, não sei o quê. Mas é porque para mim eles é que são visíveis. E um sentimento assim, puxa, as pessoas precisam olhar para isso. Precisa saber que isso existe. Então, no fundo, eu escrevo para dizer, olha para isso. Esse é o estilo. Aí já teve, não é o estilo, o que seria a inspiração. A minha rotina é uma sucessão de imprevistos. Essa pergunta, todos, tem os jornalistas, homens sobretudo, assim, como é a sua rotina de escritora? Eu digo, como rotina, meu filho? Assim, que hora você escreve? Eu escrevo quando dá. Mas onde você escreve? Eu escrevo onde dá. Não tem? Eu não sei. São pouquíssimas mulheres que já estão aposentadas e que não têm mais filho para criar e que tem coisa que pode ter uma rotina de escritora. Não, É um luxo. não tem que cuidar. Para a mulher agora os homens é normal, né? Ninguém vai lá bater no escritório do coisa e falar, seu fulaninho, acabou a margarina. Né? Não, na verdade eu vim para o Nordeste em 72. Eu saí de São Paulo, uma das coisas que eu carregava eram os originais do primeiro livro do Frei Beto, que depois foi republicado como Cartas da Prisão, mas que aqui não tinha como, era 1972, ele estava preso, e a gente queria distribuir para os bispos, que tinha uma reunião da CNBB, porque a repressão, o Fleury, essa gente tentava convencer que aqueles frades eram comunistas ateus infiltrados na igreja. Aí o Beto é muito teológico, espiritual, nas escritas dele, nas cartas dele. Então a gente disse, olha, deixa eles verem se isso é comunista infiltrado ou se é alguém que realmente tem fé, porque você não consegue fingir, né? E aí a gente levou e logo em seguida eu fui para Roma. A minha congregação mandou me chamar para fazer um trabalho lá. No fundo era para me tirar também daqui, né? Mas eu saí legalmente, tudo. Mas aí o livro foi publicado rapidamente lá. Foi traduzido e publicado assim em 3 meses. E aí, na hora de voltar, a combinação foi que eu voltava, mas não ia para lá. E vim para o sertão de Pernambuco, que é ali perto de Petrolândia, onde estavam construindo a barragem que afogou Petrolândia, mas não estava afogado ainda, Petrolândia ainda existia. Mas eu fui morar num povoado do município de Itacaratu, onde já estavam 2 outras irmãs da minha comunidade, e que era um povoado onde todo o povo vivia de tecer rede. Na verdade, o meu último livro publicado, que é o Outros Cantos, o cenário é esse lugar. Quer dizer, esse lugar com bastante fabulação também, né? Ou, enfim,
eu emprestei para minha personagem esse trajeto. Os trajetos que eu fiz, a Argélia, o México, fui comparando desertos, né? Mas, na verdade, não é autoficção, porque o pessoal já vê, é autoficção. Não, porque aquela personagem não sou eu. E a personalidade é completamente diferente. Eu sou uma pessoa prática, não sou nada romântica e sonhadora, nem nada. Passei 3 anos vivendo num povoado bem pequenininho. Era uma cidade, mas era uma cidade de 200 casas, chamada Pilõezinhos. Que hoje, se for lá, já cresceu muito. Mas, naquele momento, não tinha correio. Tinha o pessoal que ia uma vez por semana buscar o correio, 2 vezes por semana. Não tinha televisão, não tinha um telefone. Mas tinha uma coisa ótima, quer dizer, a cidade toda se vivia em volta de uma praça e a Câmara Municipal estava nessa praça. Então, no dia de reunião da Câmara, tinha um alto-falante que transmitia tudo que se conversava lá dentro para a praça. A praça ficava lotada de gente e o pessoal ficava mandando recado para o vereador. Ei, fala aí para fulano. Ô fulano, chega aí na janela e fala para fulano que isso não é assim não. Então, você tinha uma espécie de democracia direta local, viu? Era muito interessante. Eu vivi uns 3 para 4 anos, 3 anos e meio ali. Mas eu trabalhava em Guarabira, ia e vinha, e escrevia também, estava escrevendo livros de história, mais para a formação popular. Então, eu acabei de escrever uma história da classe operária, que não existia, nem a nível acadêmico. Então, foi muita pesquisa e tudo, uma história da classe operária para os operários, para a Ação Católica Operária. Depois, uma história da igreja no Brasil no período colonial, chama-se Não Se Pode Servir a Dois Senhores, que era um pouco assim, a história vista do ponto de vista dos pobres, né? Também para a formação das comunidades de base. São os meus grandes sucessos editoriais, foram dezenas de milhares de exemplares e centenas de milhares, não sei. Distribuídos, lidos. Para escrever lá? Era calmo? Era um lugarzinho onde não acontecia nada. O povo ia para a roça durante o dia todo. Não tinha, a luz elétrica era só um motor que ligava durante 1 hora. E eu fazia coisas com o povo lá e escrevia muito. E depois, naquele tempo, você tinha tempo para fazer as coisas, né? Ninguém te pedia um livro para amanhã de manhã, como é agora, pedem para ontem, porque a gente tem máquinas e meios de comunicação rapidíssimos, então isso cria uma ilusão de que a cabeça da gente também... Então, eu tenho uma facilidade de transmitir e, às vezes, isso também eu acho que prejudica... é um risco para a qualidade do que você escreve, né? Porque entre você datilografar, reler, revisar, corrigir, aí datilografar de novo, fazer outra revisão, você amadurece um texto, né? E o computador, e eu acho assim que, por exemplo, hoje que muitos jovens querem fazer carreira de escritor, porque naquele tempo ser escritor não era profissão ainda. Para a mulher, então? Não, mulher nem... Não, eu não me via como escritora, eu me via como educadora popular. O que eu estava escrevendo não era literatura, nem... Eu nasci em família de escritor, eu resolvi que eu não queria ser escritora, quero fazer outra coisa. Mas você escrevia desde criança? Desde criança, sempre escrevi, porque eu vivi no meio de gente que escrevia. Então eu acreditava que escrever livro era uma coisa que ia acontecer na vida de todo mundo, certo? Então eu escrevia, fazia meus livrinhos. A minha tia me encontrou e mandou para mim, porque depois você fica imaginando, será que eu fazia mesmo isso ou estou inventando? Não, mas aí a minha madrinha, que está viva, lúcida, bela e forte lá em Belo Horizonte, tem uma memória fantástica, e ela é uma arquivista fantástica, ela encontrou e mandou o xerox para mim, porque ela não é boba. Uma peça de teatro escrita por mim
aos 9 anos Você de... contou na Flip, a gente ouviu, lembra? Pois é. Quando ela mandou aquilo, de repente eu me lembrei como era o processo. Você não estava inventando? Não estava inventando, eu fazia mesmo. E eu fazia, é tudo ao contrário, é que nem o mulherio. O mulherio é tudo feito de trás para diante. Tinha uma arca imensa de madeira na casa do meu avô, onde se guardavam as roupas antigas, vestido de baile que já não se usava mais, o fraque, o smoking, as cartolas e as fantasias dos carnavais passados, que todo mundo se fazia fantasia para ir nos bailes, fantasia. E era para a gente brincar. Então, o que eu fazia? Eu pegava, eu via as crianças que eu tinha à minha disposição, entre meus irmãos, vizinhos, primos, etc. Aí eu ia lá, via qual roupa que servia para cada um, aí fazia o figurino. A partir do figurino eu criava os personagens e a partir dos personagens eu inventava a história. Por isso você disse é de trás para frente. É de trás para frente. E o mulherio de trás para frente? O mulherio de trás para frente é o seguinte, porque qualquer evento, você primeiro tem um projeto do evento, que é alguma entidade, uma personalidade jurídica, ou uma entidade governamental ou não, que planeja, vai para a Lei Rouanet ou um edital qualquer, depois vai correr atrás de patrocinador, nomeia um curador, o curador escolhe, convida as estrelas que vão se apresentar, os moderadores, tudo isso, e depois é que você anuncia para o público. O público é a última coisa. O mulherio foi tudo ao contrário. Quer dizer, primeiro se constitui o público, que somos nós mesmas. Quem somos, para começar? A gente não tinha ideia. A gente não tinha ideia quantas escritoras existem no Brasil. Porque na Academia Brasileira do Direito só tem 5. E lembremos que a academia só mudou o estatuto para permitir a entrada de mulheres em 1974. E que se você for olhar os catálogos das grandes editoras de literatura brasileira, as mulheres brasileiras publicadas pelas grandes editoras são uma minoria da minoria. E o mulherio, então, o primeiro público... Então a gente foi lá, a gente não tinha como saber quantas somos. E teve alguém que escreveu um artigo na Folha dizendo que não há favorecimento dos homens pelo mercado editorial. É que os homens escrevem muito mais que as mulheres. Há poucas mulheres escrevendo. E a gente não... E aí... A gente não engole isso, né? O meio que a gente tinha que nós achamos foi criar um grupo no Facebook que cada uma fosse adicionando as suas outras que conhecesse da sua região. E em 2 meses tinha 5.600 mulheres metidas naquele grupo, o que tornou a ferramenta absolutamente inadequada. O Facebook não foi feito para 5.000 e tantas mulheres conversarem horizontalmente, mas a gente fez. Isso produziu vários mal-entendidos e várias polêmicas dentro do grupo que foram importantíssimas, eu acho, e que no fim todo mundo conseguiu, contribuiu, estamos conseguindo fazer essa discussão, brigar e se reaproximar e se entender, e é uma coisa que eu acho que tinha que acontecer. Porque se não acontecesse aí, onde que ia acontecer, né? E aí, a gente primeiro constituiu o público, esse público discutiu, conversou, brigou, desbrigou e se entendeu para definir o que nós queremos fazer. Aí você fez o programa. Depois que a gente fez o programa, que foi na base, o pessoal se oferecendo, porque nós descobrimos que uma imensa quantidade das mulheres que lidam com as letras, com a literatura, são multiartistas. E é uma coisa incrível. Aí o programa se constituiu assim, e depois do programa constituído, a gente saiu fazendo o levantamento de que a gente precisava para pôr aquilo em prática. O que aconteceu? O movimento do mulherio, ele foi assim uma faísquinha, mas
Tava tudo preparado para pegar fogo. E deu aquela faísca ali, aquele dia lá em Paraty que a gente se juntou, gente de várias regiões, e disse, gente, vamos fazer um encontro. A minha expectativa é a seguinte, que saiam desse encontro um monte de parcerias, como já saíram antes do encontro, porque esse encontro gerou pelo menos três coletâneas nacionais literárias que já estão prontas, que vão ser lançadas aqui. E essa coletânea, nós optamos por fazer na forma de cartoneira. Vai ter até uma e são 4 volumes. São 4 volumes. E vai ter 2 oficinas de cartoneira, porque só dá para 20 pessoas cada vez. E nós estamos estimulando o pessoal. Gente, a gente não sabe o que vem por aí à frente, né? Então, a gente tem que aprender assim, ninguém vai nos parar. Nos anos 70 a gente fazia fanzine, vendia na rua no mimeógrafo. A geração do mimeógrafo, literatura de mimeógrafo. A gente não sabe o que vem aí pela frente, a gente tem que ser capaz de fazer literatura de papelão. Tem uma porção de pequenas editoras artesanais que estão, não só no estilo cartaneira, mas de outros modos assim, que é uma coisa bela, né? E que você produz na medida da demanda. Então você reduz o custo do livro, o custo de um editor, porque você não tem que ter um enorme galpão. Lembra quando disseram que fechava a COSAC, que iam botar fogo, porque o custo a gente aliás descobriu que barracão de depósito no Brasil é uma coisa caríssima e complicadíssima. Claro que o lucro da editora é muito menor do que essas que produzem em grande quantidade de mercadoria livro. E que é muito desigual, né? Porque dentro das grandes editoras tem livro que é para vender. E tem livro que é dito para catálogo, que fica bem no catálogo. Os meus até agora ninguém descobriu que é para vender. Tem gente que chegou aqui segunda-feira e já percorreu todas as... E fica me telefonando e mandando inbox dizendo, eu estou atrás dos seus livros e não acho, não tem. Mas é uma grande editora, você está numa grande editora. Eu estou numa grande editora, mas não tem distribuição. E não tem distribuidor no Nordeste mais. As livrarias de shopping, que são loja de uma mercadoria qualquer, elas acabaram com uma figura importantíssima que era o distribuidor de livros, que tinha seus depósitos aqui, em Recife, distribuía na região. Agora, aqui tem uma livraria dos amigos meus aqui, em frente, aqui no shoppingzinho, que é uma livraria de verdade. E eles têm que fazer o pedido em São Paulo, leva 2, 3 semanas, 1 mês para chegar. Agora, essa semana chegaram 5 exemplares de cada um dos meus livros, mas o último, Outros Cantos, deve estar esgotado e eles não reimprimiram ainda ou não ficou pronto, porque não veio. Desde pelo menos os anos 60, numa quantidade, de uma maneira quase massiva e que foi crescendo, as mulheres começaram a rever o seu lugar na sociedade, sua capacidade, sua identidade, suas possibilidades, e acabar com os mitos construídos pelo patriarcalismo para mantê-las sob controle. E isso foi feito conscientemente, através de literatura, de pesquisa, de autoconsciência. E eu acho que há uma segunda onda, porque chegou na hora em que as mulheres estão ameaçando. Como diz a Conceição, não tem mais volta, né? Não tem mais volta, não tem mais volta. Não, há 2 coisas no Brasil que não tem mais volta. Você convencer mulher de que ela não tem a mesma capacidade ou até mais do que os homens, isso daí você não vai convencer mais, porque nós sabemos. Nós sabemos. Eu ficava ouvindo as conversas dos meus amiguinhos, que estavam no curso secundário ainda, e que se achavam porque estavam estudando e não falavam francês nenhum, não sabiam nem pronunciar direito o nome dos escritores, se exibindo assim, sabe?
E eu ficava quieta aqui ouvindo e com vontade de rir. Eu não ia brigar, porque eles estavam, né? A gente se calava. Mas, por outro lado, observava bem. Mas observava bem. Hoje a gente não se cala mais. Ponto, acabou-se. Então, isso é irreversível. Ou seja, e também a outra coisa que é irreversível é o seguinte, é que eu tive que ir não sei quantas vezes na minha vida, porque justamente a gente trabalhava com os jovens, inclusive do meio rural. E o tipo de trabalho que a gente fazia, o tipo de preparação e como a gente fazia-os crescer intelectualmente rapidamente, descobrir mundos. E quando chegava com 17, 18 anos, estavam prontos para passar no vestibular sem fazer cursinho, na Universidade Federal. Pois eu tinha que ir em casa dos pais, no sítio, que às vezes eram meeiros, foreiros ou morador de engenho. Olha, deixa seu filho ir para a cidade estudar. Ah, irmã, a senhora é muito boa, mas a senhora não sabe como são as coisas, não. A vida não é assim, não. Onde é que já se viu? Filho de pobre vai ser doutor? Nunca. Isso aí é desculpa de preguiçoso para não querer trabalhar. Hoje, eu desafio, pode fazer o teste, pode se enfiar em qualquer buraco. Você não vai encontrar uma família que diga que o filho dele não é filho de pobre, nunca vai ser doutor e está inventando desculpa para não ir trabalhar. Não existe mais isso. E isso acabou. Acabou. Isso não volta para trás. Percebe?